Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é: hoje não posso, tem jogo do meu filho! E é claro que nesse espaço nós queremos trazer nossas histórias, nossas experiências, compartilhar com vocês esse mundo de mãe de atleta, que é um universo muito complexo, muito trabalhoso, mas muito prazeroso também. Né, Gi? É isso aí. E hoje não posso, tem jogo do meu filho, é o que a gente mais fala e mais escuta, né, no meio quase das todos mães, os dias. quase todos os dias. Exatamente. E o que a gente quer falar aqui é sobre como a gente tem que rodar os pratinhos sem desequilibrar nenhum, da parte da educação, da parte do esporte, da parte da infância, casa, da parte saúde, da casa e essa loucura toda. Porque a gente tem um problema a mais, né, Lê? A gente é mulher, mãe e mãe de atleta. E mãe de atleta. Esse adendo aí é muito pesado. Não é fácil, né? Ainda mais no meu caso, são 3, né? Tem o Gabriel, de 20 anos, que agora ele aposentou as chuteiras. Mas tem os gêmeos, né? O Pedro e o Daniel. E aí lidar com essa duplinha não é fácil, porque eu tenho que me virar nos 20, né? Nos 30. Sim. Porque dia de jogo, por exemplo, eles não sabem onde está o meião, onde está a caminheira. Então, tipo assim, uma loucura. A jogadora sou eu e não eles. Sim. Né? Bem complicado. O pré-treino e jogo é sempre como fala, um movimento muito grande em casa para as mães, né? E a gente tá aqui pra desabafar, pra fazer vocês rirem, pra gente rir com vocês de todas as nossas histórias, que a gente tem bastante coisa pra contar, bastante coisa pra compartilhar com vocês. Pra aprender também, né? Exatamente. Estamos Com aqui, certeza. eu falei que vai ser o meu, como fala, reabilitação. Nossa Porque pós-graduação. estamos aqui pra aprender, pra ensinar, pra ouvir. Tem muitos temas, muitas pautas interessantes pra ser Muito abordadas aqui. aprendizado, muitas gafes, né, que nós cometemos também, né? Mãe passa mico, claro que passa, e cada mico, né? Muitos. Mas nós somos guerreiros, nós lutamos, estamos com eles ali até o fim, não importa se eles vencendo ou perdendo. Não é? Nós estamos na arquibancada torcendo por eles sempre, Sim. jamais longe deles, sempre ali do ladinho. Então eu vou apresentar hoje a minha amiga linda, querida Dri. Adriana, mais conhecida como Dri, também mais conhecida como mãe dos gêmeos. É verdade. Mãe dos gêmeos, mãe do Gabriel, do Pedro, do Dani, Casada pedagoga, casada com o Deide, uma mulher incrível, uma pessoa que faz amizade com poste, com árvore, Senhor tá Jesus. sempre conversando. Fala muito pouco. E sempre com esse sorrisão e uma grande amiga. Ai, obrigada, amiga. legal. O que eu posso falar da Gi? A Gi é linda, né? É uma botuca Tuense. Botucatuense. Chegou assim, de repente, caiu de paraquedas em São Bernardo do Campo. E Uma toda caipira. meiguinha, né? Achamos que era a princesinha, né? Que é. Mas é maravilhosa, é a mãe do Luiz Felipe, né? Que joga... Segura eu, gente, tô né? subindo. Segura. Mãe do Neto, né? Que é um rapagão já, casada com o Marcos Menegon. Né? E é empresária também, a menina, né? Ela, gente, multifunções. Tem Empreendedora. seguradora Menegon. E é Corretor. linda, maravilhosa, meiga. É uma amigona. E assim, que chegou e conquistou nossos corações, né? Ah, Formamos sim. essa quarteto. dupla, esse quarteto, né? Dupla não, quarteto. Incrível. É a dupla E desorganizada, detalhe, né? eu e a Giovana juntos Gente. é uma comédia. Elas duas são memes ambulantes. Gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês da Carol. Que essa nossa Carol linda, Veneno. O sobrenome dela, assim, cai Eu como uma luva. Deixa eu explicar pra vocês. Eu casei com meu marido por conta do sobrenome dele. Se tivesse outro, eu não teria casado. Não. Foi um diferencial. É o veneno. É o A veneno. nossa Veneno também multifunções, né? Ela é contadora, ela é empreendedora, ela tem loja, ela tem quadra, ela se vira nos 30, ela é organizada, ela é extremamente maluquinha às Bem vezes. o maluquinho é verdade. Curte um sofazinho, de vez em quando curte passear, mas é isso, acho que uma completa a outra. Obrigada. E eu vou apresentar a Vivi. Ela é mãe de 2 meninos completamente diferentes, porque a gente tem o Dudu,
que é fascinado, maluco por futebol. Nosso imperador. Exato. E a gente Fala tem não, que ele... o Miguel, que eu ainda acho que ele tem Homem-Aranha. ali um negócio achando que ele é super-herói, Não, né? ele sonha que é super-herói, gente. É, Aí ele ele- acorda e você pensa na execução do sonho. Que aí tá aí o problema. Ela é uma mulher linda que trabalha numa empresa que gerencia carreiras de atletas. Olha Então a só. gente tem muito tema aí pra falar de como que ela ajuda a cuidar. Eu sei Exatamente. que ela cuida das postagens dos atletas, tal. Ela é casada com um príncipe, na verdade. O meu sapo, eu tô esperando ele virar príncipe. O apelido do marido dela é Sapão. É sapão, eu não consigo chamar de sapão. Todos vão ouvir falar Rafael. Eu só Rafael. falo Rafael, mas é Eu o nem sapão. lembro que é Rafael, gente. As pessoas Eu só acham que lembro ele foi é sapão. batizado como sapão, né? Ela é linda, ela é amigável, ela é calma e posturada de verdade. Gente, ela é a mais centrada Exato, de nós. ela é... Gente, Se na vocês hora, precisarem de alguém centrada Não no chame a gente, quarteto, chame a Vivi. é a Vivi. na hora do bololô, do bicho tá pegando, eu sou a que cuida das crianças, eu sou a que tento acalmar, eu sou essa. Eu A não minha fico função é nervosa, essa. mas eu também nem sei o que tá acontecendo, então não mas são umas contem comigo. perdidas. Aquelas duas ali são as mais perdidas, mas no final a gente se encontra. Sim. Sempre. Bom, agora eu acho que a gente pode começar a entrar no tema, né? Que é nosso Mãe de Atletas. Então, não sei, talvez a gente pode contar pra gente como que é esse universo pra você de ser mãe e essa nossa jornada de mãe de atleta, né? Eu acho que assim, eu tava pensando, hoje de manhã, quando a gente, quando alguém fala assim, que tipo, é recém-casada e não tem filho ainda, a pessoa, você não fala assim, a pessoa fala, ai, nossa, minha vida é tão cansada, você fala assim, ai, Viu nada? mal sabe ela, não tem Exatamente. filhos. Aí, quando você escuta uma pessoa falar assim, ai, eu tô tão cansada, e tipo, o filho, ela não tem um filho atleta, você também não pensa assim, tipo, você não sabe o que não é ter final de semana, nem Sim. horário, nem nada. Gente, ser mãe de atleta é isso. Exatamente. Eu tô verdade. aprendendo ainda a ser mãe de atleta, mas o que eu sei, a gente acorda às vezes antes das 6 e às vezes o treino dos meninos é até às 11 horas, eles chegam em Total. casa, a gente vai jantar, dar comida pra deitar 00:30, pra Bem no outro difícil. dia 6 horas estar em pé de novo. É final de semana, tem jogo. Eu acho assim, só quem tá nesse universo entende o que é essa loucura É verdade. e ao mesmo tempo que a gente faz com tanto amor. Assim, ser mãe do Luiz Felipe, para mim foi conhecer um universo totalmente novo. Eu já tinha um neto, o neto era atleta também, mas era atleta do handball. Handball não tem Gosto toda também. essa... E um gato neto, viu, meninas? um Um adendo aí, mas tá um gato. Eu sou boa de fazer menino. Eu meu marido também, ajudou, dois meu marido ajudou um pouquinho, mas... Só tem é. gatos. Mas assim, era mais tranquilo. O futebol, acho que do Brasil, né? O futebol tem todo esse, né? Esse glamour, movimento, todo né? esse É movimento. verdade. Então, assim, a gente saiu do interior, veio aqui por conta do Luiz. E o Luiz é um menino muito inteligente, muito ativo, que faz uma amizade muito fácil e um menino muito espontâneo, assim. Eu acho que ele é uma criança que ele tem uma personalidade forte. E tanto né, que saiu do interior, veio parar aqui, se deu super bem, assim, com os meninos, tudo. E é isso, e a gente tá... É vaidoso, é É cheiroso. vaidoso, cheiroso, os cabelinhos aquele sempre cabelo dele. Ó, na régua. Só na Como régua. diz- Luzes, né, gente? como Um tom, diz o- assim, maravilhoso. Exatamente. Isso é um problema na minha casa. Como diz o nosso amigo Elvis, nosso europeu. É verdade. Mas é isso. Nossa, E a gente gatinha. tá aqui pra... Assim, porque a gente tem várias mães que acho que estão nesse mundo, não só do futebol, né, gente? A gente fala assim, mãe de atleta em todos os esportes, incluindo Sim, as verdade. meninas também, É né? Não, a verdade. gente Que aqui tá crescendo falando dos muito, meninos. né? O futebol feminino. futebol feminino Que bom cresceu que tá bastante. crescendo, Mas né? assim, mas essa loucura eu acho que são em No todos geral, os esportes. é. Então a gente tá aqui pra compartilhar essa doideira para as mães que estão nessa doideira e para as mães que não conhecem, que são nossas amigas e que às vezes não entendem que a gente não consegue estar presente sempre. Fica aqui, né, Uma dica. É verdade quando a gente não pode, não é Não, invenção. não é desculpa. Não é Não desculpa. somos antissociais, não é Poxa, a isso, gente gente. realmente É não Minhas muito pode amigas de compromisso. Botucatu, que eu prometo a voltar faz 4 anos, gente, um dia eu voltarei. Mas é isso, é essa loucura, mas é uma loucura que a gente faz com muito amor. E agora, Gi, vai começar 2 campeonatos, né? Então, esquece Hoje tem realmente. jogo, gente. Hoje tem jogo. hoje Hoje a tem gente jogo. sai Tem daqui. jogo. Tem Hoje jogo. correndo pro É jogo. verdade. Jogo E é uma aí? coisa que sempre... Aí essa é a minha
minha vida de mãe de atleta. E a sua, Quer Adri? contar a sua, Adri, agora? Gente, a Vamos lá. minha acho que é um pouquinho pior do que a da Giovana, né? Ah, da Adri é pior. É verdade. Sempre tem alguém pior. Sempre. Imagina ser mãe de atleta eu e falei ser das mãe que de não tem gêmeos. filho, das que tem É. filho. Ela fala assim, e Das que ela que tem só tem gêmeos. eu Se tenho a de gêmeos. vocês são ruins, a minha é o triplo, Ah, né? é verdade. Porque o Gabriel que parou agora. Então deu uma amenizada. Mas o Pedro e o Daniel... Não, ser mãe deles é maravilhoso. Foi assim, o melhor presente que eu poderia receber de Deus foram Eles são eles, né? fofos, né? Eles são... Então, Lindo. quando eu pensei que eu tava me aposentando, porque quando o Gabriel jogou bola, nós não tínhamos aquela emoção de acompanhar. O Gabriel já foi criado mais dado, com mais liberdade, mais autonomia. Então, com 13 anos, o Gabriel ia sozinho pro jogo no interior, que ele jogava pelo MESC. E quando os gêmeos começaram, e aí, não vou deixar as crianças sair sozinhos, são 2. E aí começamos a acompanhar. E são fofos demais. Os meus filhos têm, assim, quem conhece sabe que eles têm um extremamente coração educados, enorme, muito gigante. Eles estão bonzinhos. sempre dispostos a ajudar. Personalidades completamente Diferentes. É uma O Pedro, loucura. Pedro todo postado. Sério, o Pedro, né? E o Dani todo... O Daniel parece Exatamente. comigo, né, amiga? Fala com todo Um é o mundo. Dente e o outro é a Adriana. Adri. O Daniel é a minha cópia, né? Diz que fala até com os Inclusive, postes, o Daniel e o Luiz Felipe são a nossa versão masculina. Nossa, é verdade. Os dois são... pequeno, porque os dois também não podem se juntar, porque Aí também vira um é um bololô. problema, é um bololô. E eu agradeço a Deus pela vida deles. Muitas das vezes, não vou mentir, meninas. Eu cogitei várias vezes de falar assim, eu vou desistir, eu não aguento mais. Parar com o futebol. Mas assim, eles amam. Eu não posso tomar decisão. Eu penso nisso Porque todo eu final de quero. semana. E eu acho que esse é o Entendeu? principal. Eles amam, né? Sim. É. Porque assim, a amam. partir do momento que eu penso isso também, às vezes eu falo assim, às vezes eu vejo assim, o pai que fica forçando porque a criança já não quer mais. E eu falo pro meu marido, eu falo assim, nossa, eu sou o contrário. Eu falo assim, Doida pra se ele ele forçar forçar ele desistindo. Qualquer sinalzinho que perceber, vamos. Então, assim, enquanto eu puder, estou sempre do lado deles, apoiando. Não importa se é vencendo ou perdendo. A derrota faz parte do jogo. São O mais nome, derrotas que o nome já vitórias, diz, na né? verdade. O jogo. É. Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente E eu vai acho que a gente perder, aprende né? mais na derrota. Então, eu vou estar sempre do lado deles ali, apoiando, sendo mãe, psicóloga, enfermeira, médica, porque eles se machucam. Mãe, eu machuquei. Não é nada, Pedro ou Daniel, faz a compressa. Como é que você sabe? Adri é mãe. melhorou? Não, Adri é mãe raiz. Sim. Mãe, tô com dor, não sei o que. Tá nada. Levanta. Bate o pé e vai pro Último jogo. jogo, estava eu do lado dessa mulher aqui e o Pedro teve uma entrada caiu muito embaixo de cima, forte né? nele. Ele deu um carrinho e o garoto caiu em cima do joelho dele. E ela continuou sentada no meu lado. Ela continuou sentada e eu falei, ele se machucou. E aí o Elton começou a fazer, Foi. Adriana, tal, não sei o quê. E ela assim, calma. E o Mãe Pedro raiz, filha. caído. Mãe raiz. Sarou? Sarou, graças a Deus. E assim, eu vou puxar um pouco de sardinha pra mim mesma, né? Eu acho que tanto eu Justo. como meu esposo, nós temos um pontinho, porque é difícil controlar gêmeos. Porque sempre, cada um tem sua qualidade, cada um Muito. tem o seu perfil. E trabalhar no meio dos dois é difícil. Mas cada um tem sua qualidade, cada um tem seu perfil. São crianças amorosas, são muito inteligentes. E o Pedro fez uma coisa lá para 2019, 2020, eu acho que foi isso. Um colega, eles estavam treinando e um dos colegas deles quando chegou no treino, só um não estava com a camiseta do treino. Uhum. E o menino não quis entrar no treino. Mãe, eu não vou entrar, tá todo mundo com uniforme, e eu não. E o Pedro fez o quê? O Pedro foi lá, tirou a camiseta dele do treino e deu pro colega dele. E treinou com outra camiseta que não era do treino. Então aquilo foi muito bonito, atitude porque não que partiu foi de mim, não eu dele, que mandei. partiu dele. Partiu dele, uma atitude dele. Lindo. Então é isso aí, meninas. A cada dia estou aprendendo com eles. Erro bastante, com certeza. Mas quem não erra, né? Pois Mas é. nós Todo estamos dia, aqui né? pra isso, né? Uma apoia a outra, Mas uma a minha, ensina a a minha outra. caminhada com eles começa às 5h40 da manhã, 6 horas, né? E termina meia-noite, porque chega do treino, É a hora que eles crianças chegam tomam um querendo comer. banho, jantar e dormir. A adrenalina tá lá Mentira! em cima. Eles vão pra Eles quadra estão, do condomínio é. brincar, eles não param um minuto. Não, a energia deles é inesgotável. Na verdade, é o que a Gi falou, adrenalina, né? Eles estão com, É. eles estão com os picos Até baixar de... pra conseguir, não sei se Aí eu preciso um pouquinho dessa adrenalina deles. Dando um chutinho, sabe? A gente vai começar Eu preciso um pouquinho dessa adrenalina É deles. verdade, a gente tem Ô, que pra Carol, poder e acompanhar. você? Como que é? Mãe de menina E de menino. e de menino? E Porque de você
diferente também. de Ela Toledo. é a Também única que outra. sabe qual é o mundo rosa. Pois Porque nós verdade, aqui, isso. tanto eu quanto a Gi e a Vivi, somos somos azul, meninos, azul. né? Universo azul aqui. Universo azul. Eu tenho cada uma tem uma particularidade, né? A gente falou sobre isso ontem. É engraçado. Eu sou a mãe de menino e menina. Hoje, graças a Deus, a minha menina, Clara, ela já tá numa idade onde ela não precisa mais me acompanhar o tempo inteiro. Mas foram aí longos 5, 6 anos Duros que anos, ela né? saía da escola comigo, ela comia comigo no carro, porque o Davi ia treinar, ou ele ia fazer específico, e depois ele tinha treino à noite. E ela é uma menina muito boazinha, porque a gente queria que ela entendesse que por ela também tinha as atividades dela, mas ela não é uma atleta de alto rendimento, ela é uma esportista que brinca, ela se diverte. Os nossos não Já só são se diferentes, divertem, né? verdade. Então, assim, e ela muito amiga, muito companheira, partilhou muito disso. Hoje, mais já na vibe adolescente, ela vai quando Seguindo ela os quer, caminhos, quando ela é. não quer, ela não Não vai. Não tem a necessidade, né? Que bom. E aí, ser mãe de atleta e mãe do Davi é complexo, é pesado, é puxado, porque o Davi é engraçado. Vocês têm as versões masculinas de vocês, eu tenho a minha, o Davi sou eu, menino. Então, assim, ele é muito amoroso, ele é muito falante, mas ele é muito pentelho, ele é meio felício, ele gosta de falar, ele gosta de abraçar, ele gosta de brincar. Então, é sempre ligado nos 220, eu preciso ter 25 horas do dia, porque aí ele dorme nas 24, e aí a gente tem mais uma pra viver. Pelo menos. E ele é bem ativo, ele tem a responsabilidade fora do comum que esse futebol acaba trazendo quando você começa muito cedo. Então, a gente não precisa falar pra ele que tem treino e não precisa falar pra ele quando tem e onde tem, que ele já sabe. Se eu falar pra ele hoje, eu acho que dá pra... Ele fala, não dá pra... Não tem como fazer. Tem como, né? E aí ele é muito responsável. Em contrapartida, a parte escolar, a gente, né, fica no pé o tempo todo. Nada é porque- perfeito, né? o tempo todo, porque se Bastante. Davi tem prova, tem prova. Tem prova, mas assim, vai estudar, Davi. Ele, já estudei, confia no pai. Ele fala isso pra mim todas as vezes. Ele fala assim, mãe, confia no pai, vai dar tudo certo. Eu falei, eu confio no outro pai. Então, é isso. Ele é uma criança muito ativa, consequentemente, a gente tem alguns trabalhos extras aí. Verdade. Ser mãe de atleta é puxado, os clubes puxam bastante a responsabilidade deles, né? O que eles têm pra fazer, o que não pode ser feito, o que deve ser feito. Mas eu acho que a fase que eles estão hoje, Posso eles falar já uma se viram coisa bem, pra claro. você? Os clubes, eles falam assim, os meninos têm que estudar, não pode só treinar, Ser tem que estudar. criança. Gente, clubes, eles têm que ter horário, né? Porque assim, tipo, vocês querem que eles estudem também. Não deixa Vocês tempo querem pra que eles. eles estudem treinando segunda, terça, quarta e sexta. Qual que é o momento que eles vão ter conseguir, Segunda, né, sexta conciliar? tem treino. É. Aí sábado, domingo tem jogo. Eu passei na pediatra com eles, e aí já é uma senhora pediatra, né? Aquelas bem cautelosas. E aí ela perguntou o horário de dormir. Eu falei, então, Mentiu. terça e quinta, eu não menti. Esse é o Ela problema. levou um esporro bem da... Às vezes eu dou Vamos- uma mentira. Eu falei assim pra Tem que ela. ser, senão Eles vamos treinam de sair segunda a presas. sexta, tá o horário no campo, e no futsal eles treinam terça e quinta, das 9 às 10h30. Meu, ela olhou sim. pra mim, ela só faltou sacar uma arma e tacar na minha cara. isso Como mesmo. assim? Isso não, eu não aceito. Criança tem que dormir 8 horas. Você não viu ela falar, porque o hormônio do crescimento... Exatamente. Aí eu falei pra ela, Gente. não, doutora, fica tranquila que a partir da próxima semana eu farei isso. Você fez. Mentira. Gente, né? Espero que ela não tenha acesso. Doutora, desculpa, viu, mas... É isso, ser mãe de atleta não é fácil, a gente pensa em desistir. Todos os Acho dias. que todos os dias, né? Eu costumo falar assim, gente do céu, ai, olha, hoje foi puxado, hoje... puxado. Não, mas eles querem, e eles querem. É. Eles querem, e E a gente, enquanto como continuarem mãe, querendo, eu acho que a gente tá aqui pra compartilhar com as outras mães que estamos tentando dar possibilidades pra que Suporte, eles... Exatamente, Pra Ô, que, ô, se Carol. lá na frente vira e fala assim, olha, não rolou? Ah, mas a minha mãe, o meu pai, a gente tentou, né? A frustração de não ter tentado Eu não acho que vai é- não existir. vai existir. É pior do que tentar e não conseguir. É verdade. Eu conheço bastante mães
devido aos gêmeos, então eu conheço muita gente, principalmente no meu condomínio. Eu sou conhecida como a mãe dos gêmeos, literalmente. E muitas do meu convívio falam assim, nossa, meu filho queria muito jogar futebol, mas eu vejo essa correria. Deus me livre, eu não quero isso pra minha vida. E no final de semana, que não tem jogo, que não tem treino, não é normal pra mim. Tá faltando alguma coisa. Tipo assim, não tem jogo, não tá certo. No final de semana Vira tranquilo. Nós já normal, acostumamos habitual com pra essa gente, correria, E entendeu? quando eles entram no rodízio, então, né? O que a gente vai o fazer? que vai fazer? Ficamos perdidas dentro de A casa. sensação que tá faltando alguma coisa, né? Isso é verdade. E você, Vivi? Bom, vou falar agora do meu Dudu, gente do céu. E ser mãe, né? Primeiramente é uma coisa que... quando o Dudu nasceu, eu falava que ele era meu sonho realizado. Porque eu sempre tive um sonho de ser mãe. Então foi tudo muito, assim, intenso, né? Essa nossa ligação de mãe e filho, assim, um amor maravilhoso. E o Dudu, ele é uma criança muito extrovertida. Desde pequenininho, ele sempre foi de brincar, de dançar, de muita energia. Então, o futebol veio nessa intenção, né? Colocamos no futebol, também no judô, até ele se destacou no judô. Já tentei algumas vezes puxar ele pro judô. Porque pelo fato de ser irmã também de atleta, então eu vivenciei muitas coisas. E trabalhar também com esse universo. Então, tento, né, mostrar para ele os dois lados. Então, ser mãe, a gente tá sempre assim, tentando, eu, pelo menos com o Dudu, trazer ele pra realidade. Porque na cabeça dele, eu falo, o mussarelo, ele acha que ele já é jogador. Então, assim, ele Deixa não... ele. Gente, é muito Mas ele é engraçado jogador. conviver. Ele é Mas jogador. é verdade. Ele está faz sendo... o gol, ele faz os lances, ele manda beijo. Ele gosta da resenha, ele gosta... E assim, engraçado, porque eu também sou assim. Nós somos, né? Eu e o Rafael em casa, a gente é muito de brincar. Então, a gente é muito... Esse negócio de rivalidade, porque eu sou corintiana, ele é palmeirense. Então, sempre existiu essa brincadeira. E o Dudu é muito assim também, de brincar, de tirar sarro. Então, às vezes eu fico puxando ele um pouquinho, porque pode ser que passe do ponto, né? Mas fora isso, assim, é muito... Coisa de mãe, né? De mãe, né? Ele é muito suave, muito de boa. A gente sempre elogia o dos outros. E segura o nosso, gente, né? e é bem isso. Lá onde eu trabalho, eu vejo, às vezes, coisas que o Dudu às vezes faz muito além. Eu, tipo... não é que eu tiro o mérito, mas que eu penso assim, nossa, tem hora que eu tô dando mérito pra outros e pro meu, porque é o de casa, né? Mas eu acho que é isso da mãe, desse negócio de querer educar, de querer mostrar, de tentar sempre evitar. trazer pra realidade, Então, acho que pra se frustrar menos, talvez. Eu acho que né? esse é o ponto, que a gente tenta, esse dia até falando com o meu marido, essa questão que a gente quer que eles amadureçam, pra eles não sofrerem, mas tem coisas que não vai ter como. E eles não têm que amadurecer antes, né? Entendeu? A Porque gente você quer que não a gente quer amadureça pra não sofrer, mas ao mesmo tempo tem que aproveitar a infância, então tem que... É muito contraditório, porque eles têm que dormir cedo, mas aí eles têm que treinar, É. mas aí a gente fica nessa vida de mãe, nessa loucura, né? Ouvi, sabe o que é importante no meio de tudo isso? É que, graças a Deus, nós aqui, é o apoio, a rede de apoio que eles têm. Por exemplo, lá em casa, por mais que seja assim, aquela loucura, corre pra lá, pega isso, pega aquilo, não pegou, tem que ir pro treino. Os meus não tinham aquela disciplina de saber o horário do treino. Não tem. É eu e o Deide. Mas temos uma rede de apoio muito gostosa. Eu, o Deide e o Gabriel, que o Gabriel é o irmão mais velho, como já jogou futebol, então o Gabriel tá sempre ali, dando conselho, dando opinião, o que fazer, o que não fazer, tá sempre apoiando. O Deide também é um pai, assim, extraordinário, que abre mão de muitas coisas para estar correndo atrás deles, para fazer o que eles querem. Então, assim, acho que a rede de apoio dentro de casa é um ponto muito importante para eles, porque vai formar eles de criança até adulto, né? Então, quando eles chegarem em uma fase, como a Carol falou, poxa, não deu certo, eu não consegui ser jogador, porque o sonho dos meus é ser jogador. O sonho do Daniel é conhecer o Neymar e ser jogador. Mas, assim, chegou a 20 anos, poxa, não rolou. Mas os meus pais estavam do meu lado, eles tentaram, E o que corremos. eu acho também que é interessante é pensar assim, toda essa trajetória que nós estamos fazendo agora, pra lá na frente não ter essa sensação, pô, perdi o tempo. Não, ganhamos. Ganhamos. A gente não pode ter na nenhum mente momento. que é tempo perdido. Não, então por isso que é Nossos prazeroso filhos, pra hoje gente, eles são né? jogadores de futebol. Só verdade. que isso não quer dizer que eles serão futuramente. exatamente. Futuramente Hoje vão eles poder são ser... jogadores de futebol,
Se serão futuramente profissionais... Aí é outra história. É outra história. Mas já aprenderam muita isso. coisa que, independente do cargo que eles tiverem, só o esporte, qualquer esporte, que a disciplina, Total. hoje em dia, com questão de tela, a questão da atividade, porque eu acho que, assim, super importante, Total. porque eu falo até a questão de perder muito tempo, a gente pensa na nossa infância. Eles têm tanta coisa pra fazer, eles perdem, mas, assim, hoje em dia também o perder tempo da maioria das crianças é ficar na tela, né, gente? Sim. Exatamente. E, assim, eu Então, dou eles graças já a são Deus, crianças porque... diferentes, né? Comparadas então, com assim, eles isso estão sendo mesmo. preparados São. para qualquer área que eles forem, sim, eles independente têm que de ser. É, isso mesmo. O Gabriel fala, né, que ele jogou, nós apoiamos, corremos atrás, teve a oportunidade, agora por último ele foi convidado para jogar profissional, já assinar contrato, mas aí ele não quis, ele fala, os meus pais correram atrás, sempre me apoiaram, mas bom, essa eu não sensação quis, de que- tipo assim, já é algo que já vai para outro lado. Mas é bom porque Foi você até onde- escolha dele. Foi a escolha É, dele. e sem a pressão de vocês, É. tipo, olha, a hora que você não quer mais, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para eles, que a gente faz toda essa renúncia porque a gente quer fazer, Exatamente. né? Sem cobrar deles, tipo, Nem- olha, nem eu tô colocar na fazendo, conta deles, sem né? colocar Mas na que, conta deles, infelizmente, né? nem sempre são assim. E o né? Gabriel, Tem muitas mães e o Gabriel é famílias algo que assim, colocam, né? bem É. diferente, porque lá em casa nós somos todos evangélicos. E não importa a religião, mas assim, ele teve uma renúncia muito grande. E chegou um momento que ele ficou em Andradina, né, alojado acho que uns 3 meses, se machucou, fez cirurgia no joelho, 2 vezes operou o joelho. Momento E aí difícil, Deus tem um né? trabalho na vida de cada um de nós. E na dele foi diferente. Ele chegou pra gente e falou: pai e mãe, preciso da sua ajuda. Vocês me apoiam? Claro, Gabriel. Pode falar. Eu não quero mais jogar Eu não futebol. quero mais. Entre o futebol e Deus, eu escolho Deus. Ai, Eu que quero. lindo. É isso que você quer, É. Gabriel? Então tudo bem, Foi filha. até- Te sim, apoiamos. Foi até onde ele Então viu é uma que decisão realmente- bem diferente de outras histórias, né? Dele foi bem diferente. Que bom. Mas eu tenho orgulho do meu Gabriel e ele está bem, né? Para a glória do Senhor, está bem, graças a Deus. E né? a gente Isso. tá aqui para contar essas histórias, É, né? Então, assim, acho que no exatamente. podcast a gente tem várias histórias para contar. Então, assim, depois, nos próximos, a gente vai tem contando, muita né? coisa. Pra gente não... É. Senão a gente não vai parar de falar, vão ser 3 horas de apresentação. Ainda vai ficar desistir super da vou gente. desistir da não, gente, é gente. verdade. Então, assim, agora acho que a gente podia falar um pouquinho do que a gente espera do podcast e o que trouxe a gente pro... Juntas. que né? aconteceu, É, que eu juntou acho a assim, gente. Eu tive um start, assim, né, nessa questão do podcast. O ano passado, eu tava levando muito o Dudu, né? O Rafael trabalhando nos horários. Então, a gente, sentadas lá, como sempre, né? As mães. 2 horas, mentoristas, né? Que nós somos tudo também. 2 horas. Então, assim, vários assuntos, papos aleatórios, muitas histórias. Às vezes, a criança tá mais desanimada, ou o pai foi mais enérgico em casa. Sim. E nós, mães, sentávamos e ficavam ali Papiando. dialogando. Quantas vezes a gente ficou falando dos nossos abençoados maridos? É, gente. Eu perdi as O contas. Rafael de fala, minha orelha tava quantas queimando. vezes a gente, mano, como Então, eu pode? fiquei pensando, aí tem algumas histórias engraçadas dessa dupla aqui, que é maravilhosa. Eu falei, que universo, assim, de atleta. Assim como no nosso campo, tem quantas crianças aqui, mães por trás, tem vários campos no Brasil e no mundo. verdade. E essa questão da gente tentar mostrar pra vocês esses bastidores, né? Que passa Que por, por trás de tudo isso, né? por trás, e tentar equilibrar, que é essa questão de buscar eles para entender a realidade, precisa estudar, precisa isso, e eles estão se perdendo ali. Então eu falei, caramba, um dia acordei e falei, cara, se fizesse um podcast de mãe de atleta, acho que ia ser interessante, porque eu acho que muita gente tem essa curiosidade de Muita saber. história pra contar, Tem né? muitas mães também que têm dúvidas, assim como nós, também Sim. temos muita Que dúvidas. vamos tentar esclarecer, Então a nossa né? intenção é essa, é trazer profissionais, é trazer pessoas, histórias, experiências. Gente, não fiquem preocupados, nós vamos fazer profissionais, nós não vamos ficar só dando palpite, não, né? Porque senão verdade, a gente vai mais verdade. confundir É do que verdade. esclarecer. Eu também acho. Até porque esse primeiro é um bate-papo e contando Sim. nossas histórias, mas a intenção é que A seja gente muito aprenda. aproveitoso para vocês que estão assistindo. Queremos porque trazer tem muita muito- informação, exatamente. muito conteúdo. Então a expectativa, pelo menos para mim, está muito alta, assim, e espero que ajude vocês, assim como a gente também na minha clínica de reabilitação, que é aqui. Né? eu
fui convidada, né? É muito chique isso, gente. Não, gente, mas se não fosse a Carolzinha, Não, nossa, que a executou. Carol foi, não, a Carol foi a que concretizou. Ela falou assim, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos. Parabéns, obrigado. E parabéns por ser quem você é. Extremamente organizada, extremamente Mentira, amiga. metódica, Ó, assim. Ela Gente, foi a última que chegou, só que mas não foi roubem aqui. ela pros próximos. Nossa, já, viu? Então, o Sapão vivia falando assim, mano, vai lá, fala com a Vivi, tem que ter o podcast de vocês, não sei o que. Eu falei, Sapão, Será? podcast, né? Fica falando o que a gente Não levou a sério. o que a gente fala entre a gente é meio puxado, é complicado. É Vamos se não, despir, muita assim, nas história. câmeras, nas histórias. Essas né? meninas são loucas, não É, falam nada. é muita história. E ele foi falando, até que da última vez ele falou, eu Foi. falei, então vamos fazer, Já que vamos experimentar, vamos ver até onde isso vai dar, o que a gente vai falar. Eu acho que aqui é um lugar mesmo pra gente colocar na mesa todas as nossas angústias, nas nossas até o que é bom, o que é ruim, o que a gente passa que muita gente aí tá passando, né? Exatamente. Quantas mães que hoje a gente brinca, mas a gente tá na base já, né? Nossos atletas aí estão no sub-14, né? Na verdade são 13, mas é 14, porque Pela lógica, né? enfim, quando a gente chamar um técnico aqui, ele vai explicar alguns pra pais gente. já sabem o porquê disso, mas... Deixa eu falar uma coisa, tem uma amiga minha, a Andréia. Andréia, eu espero que você esteja escutando E vendo. a gente, viu? Por favor. A Andréia, ela também entrou com o filho dela, né? E aí ela ficava escutando os pais falarem, né? Ah, porque é o ano bom, o ano ruim, o ano bom, o ano ruim. Aí um dia ela chegou para um pai e falou assim, viu, esse negócio de ano bom e ano ruim tem a ver com horóscopo? A gente vê, né? Então, assim, hoje eles são sub-14, que eram 13, e muita gente entrando na iniciação, né? Quando a gente começou Boa sorte, amigas que estão na quando a gente iniciação. começou, a nossa iniciação era no sub-8. As E que crianças já já era. começavam antes, Isso. crianças com 6, 7 anos jogando no sub-8, mas os times começavam a se concretizar com o sub-8. Hoje a gente vê quantos anos tem seu Estão sobrinho, Adri? abaixando. 4 anos. 4 anos. Baixaram a régua. Já E- está jogando no sub-7. E aí Sub-7, abriram o sub-7, sub-7. Então, assim, a gente tá aqui pra conversar, pra tentar E esse se trajeto é ajudar. muito engraçado, porque assim, eu lembro que quando eles eram meninos e pequenininhos, e a gente ficava torcendo, aí chegava dos mais velhos, a gente falava, nossa, que não mãe, torcem. não torce, não sei o que lá. Agora a gente Exatamente. chega, tipo assim, gente, a gente já torceu 4 A anos. gente chega assim, com a olheira em dia, então cansada. agora nós somos aqueles pais que Exato. chegam e assistem e não ficam mais torcendo. E a gente julgava. Julgava, verdade. E temos reclamações, né? É, Diversas vezes os nossos atletas. É. ficam falando verdade. assim, vocês não torcem Mas mais. Mas é que, vocês gente, não acostumamos a gritam gente, mais. não é que a gente, verdade. o nosso esgotou, o Esgotamento nosso... E o Nossa, legal torcida organizada. desse nosso meio é que sempre já existiu e vai existir histórias marcantes, frustrações, momentos engraçados. Sim. Eu vou contar aqui rapidinho. Em 2021 foi assim, até hoje do futebol foi o mais marcante para minha vida. Em 2021 chegamos na final da Iberliga pelo RS. Chegamos invictos na final e fomos Essa campeões. história é punk. Todo mundo com essa história, tenho gravada. E o Pedro fez 3 gols naquela final, naquele dia. E foi muito importante aquele dia, muito marcante mesmo. Porque em uma situação, aconteceu 2 episódios. Eles foram para a final. Dia 3 de outubro foi a final. Dia 2 de outubro, a minha irmã faleceu em um capotamento de ônibus em Minas Gerais. Então, naquela noite, foi um fuzuê na minha casa. E eles, naquela noite, eles dormiram na sala. Eles não acordaram. E aí, eu falei pro Gabriel, meu filho mais velho, não fala pra eles. Porque se falar, eles não vão conseguir jogar. Sim. Eu fui ao encontro daquela situação lá pra reconhecer corpo, enfim. O meu marido foi comigo, resolvi tudo. E o Gabriel levou os gêmeos Pro jogo. pra final, pro jogo. foi. Vocês acompanharam, vocês Foi. cuidaram deles também, Foi. né? O Dei já avisou vocês. E eles jogaram, bonitinho, beleza. O Pedro Bonitinho. fez Jogaram 3. muito, Não, meu para, amor. bonitinho é Vamos muita falar a verdade. modéstia. Eles né? arrebentaram, né? Se fosse o filho dois. dos outros, você tá que falar, Não, arrebentou. gente, E eles 3 gols jogaram. numa final, assim. E aí só o Pedrão golaço. fez 3 gols. E detalhe, que toda vez que eu vejo aquela gravação, eu choro. Quando o Pedro faz um gol, ele olha para os céus, ele levanta as mãos em agradecimento. É como se ele soubesse de alguma coisa. O semblante dele é diferente. Então aquilo me marcou muito. Foi. E foi uma vitória
e uma tragédia ao mesmo tempo, né? Sim. Mas me marcou muito. E eu acredito que cada uma de nós, e muitas mães, tem histórias parecidas também, né? Não, tem muita. De E- renúncias, então. E naquele mesmo, infinitas. 2021, 22, ele teve aquele campeonato de Camboriú. Lembra que sempre tem pelo RS? Sim. Uhum. E o Pedro e o Daniel foram convocados para ir. E eu agoniada, angustiada, porque era recente o acidente da minha irmã. E para ir de ônibus, e eu aflita, de ônibus não, desde não quero, eu tenho medo. O Pedro Se caiu machucou a numa mão. quadra contra o Elite, não foi, Vi? Foi. Contra o Elite. Machucou. Eu não estava nesse jogo, as meninas que estavam, vocês estavam. Uhum. E ele quebrou o braço. Foi. Foi. E aí ele não foi. E por incrível que pareça, eu falei assim, ai, Senhor, obrigada. Porque eu estava com medo daquela viagem, entendeu? São sentimentos que a gente não É consegue um- evitar. É um né? trauma, né, né? que eu tive naquele momento É. de perder minha irmã através de um capotamento de um ônibus. E os meus filhos, Muito eles marcante, estavam... E né? era Eu longe. acho. Era longe, Foram mais de aí eu 12 lembro horas que eles acho que o- demoraram pra chegar lá. Alguém falou assim, não, Deide, eu levo o Daniel. Aí eu falei, não vai levar, não. Se já aconteceu isso aí Já pra é não pra ir, não vai. É verdade. Tem coisas que Mas é acontecem, isso, a gente né? tem muitas histórias marcantes, gostosas pra gente descobrir. E quantas mães, né, não passam por isso e não têm a oportunidade de divulgar ou de compartilhar uma com uma Sim. outra, né? E agora a gente vai ter aqui essa Essa oportunidade, abertura, é. No nosso canal aqui. Acho que a Eu gente- tenho uma história marcante, mas eu não vou contar hoje. deixa pro próximo. E eu tenho Gostinho de quero e eu tenho mais. certeza que essa história marcante que eu tenho, quem tá assistindo já tá esperando Com ouvir certeza. falar, porque é muito importante. foi puxado. Nos Sabão foi meu- para os próximos o episódios. Sabão foi meu Parceirão. né? E Eu acho que eu tenho uma que eu queria contar só rapidinho, que foi essa última presepada do meu marido. Que é só porque é engraçado, enfim. Estávamos no jogo agora, futsal, pegado, RS Juventus e tal, e aí o RS tava ganhando ultimamente, né? Uma época foi deixa eu só freguês. te cortar. Eu não quis ir pra não arrumar confusão, mas eu tinha certeza que ia ter alguém me Ia. representando. Pois É que no lugar, ter, do né? latão ia ser a Carol. Porque eu ia estar É, dentro de exatamente. novo, né? Enfim, meu marido tava, que nem ele fala, tava na santidade, sentadinho com o Miguel no colo. O Miguel tava até meio febril, enfim. Daqui a pouco, juiz. Começou, na minha concepção, não estava, gente. Eu acho assim que o juiz estava A até gente tranquilo. vai chamar um juiz aqui e a gente Vamos. vai resolver alguns Uma problemas com a cariação. arbitragem. Vai ser Precisamos. o juiz aqui, o sapão aqui. Porque, eles tá, vão- uma falta ou outra que não tava dando, enfim. Mas aí começou a torcida inflamar, a torcida RS, famosa torcida RS, inflamar, nananã. Maravilhosa. Meu marido torcida. entrega o Dudu no meu colo, daqui a pouco o nosso jogador foi expulso, realmente ali, eu acho que passou um pouquinho do ponto o juiz. Mas o meu marido passou muito do ponto, porque ele foi xingando o juiz em volta da quadra até chegar atrás da mesa. A mesa tá lá, ele xingando, ele olhou o quê? Viu o lixo. Ele pegou o lixo e jogou dentro da quadra, gente. E eu com o Miguel... Ele te permitiu contar isso? Não, mas vou ter que contar. pra A ele ideia passar- do podcast foi dele. Aqui Nesse é a minha momento eles devem estar se terapia. arrependendo. Eu com o Miguel no colo, olhando aquela situação, eu falei, gente, o Rafael! Meu Deus, o lixo! E aquele bololô e tira e foi expulso e não sei o que. Aí daqui a pouco os pais, porque o próximo jogo era contra o Palmeiras. Então nós já íamos perder o Miguel, que era importante, né? O Miguel jogador Gasperini pro jogo. E aí começaram a falar, agora eles estão punindo os jogadores, não mais os pais. Então vai punir o Dudu, não vai jogar no próximo jogo. Aí alguém falou, não, mas não tem como saber que era, né? Que ele era o pai do Dudu. Como não? Ele tava com a camiseta escrito, o pai Atrás do do Dudu. Aí o Dudu veio, mãe, estão falando que não vou poder jogar. Tá Aí eu falei, vendo, filho, gente? olha só, e eu tentando contornar. Não, filho, vai dar certo. Ô, Vivi, eu fiquei sabendo que acho que o Dudu foi até o juiz pedir E desculpa. pediu desculpa também. Ele, juiz, pode Gente, desculpar aí, pelo meu tá pai. vendo? É, não, é. Então, são muitas complicado. histórias. Então vai gente. ser essas histórias que a gente Daí quer pra trazer, mais. né? E assim, e mostrar que contar as histórias dos outros também, porque a gente quer também verdade. escutar as histórias das outras mães. Uma coisa legal que a gente tinha falado é que, né, nós estamos aqui para contar as nossas histórias, mas a ideia é que a gente receba histórias de de outras mães, de né? pais, e que não a gente conte, mas que eles venham contar, aqui, né? estamos Então curiosas. a gente tá aí aberto a receber histórias bacanas. Eu tenho certeza que tem mais gente que deve ter
o nome na súmula aí de algum jogo. Aham. Né? Não é só o meu que vai parar nesses Não. lugares, eu acho que tem gente que tem. A gente é feito de histórias. De erros e acertos, né? Me Exatamente. fala E, uma gente, das suas, vai, Gi. As minhas? É, eu um não. só, eu por não tenho favor. histórias assim, Uma eu sou muito marcante, sensível. assim. Eu acho que você tem que contar a história, não sei se deixa pro próximo, aquela interessante daquele diálogo. Não, eu das vou duas. falar. Não, eu vou acho falar. que o diálogo é bom, Eu vou hein? falar como que eu vim parar nesse podcast. Tá, o Pode diálogo ser, é pode ser. bom, o graças, diálogo é bom. É tão interessante. Graças a Vivi e ao nosso amigo Sapão. Eu tô Te aqui, amo. Sapão. Estão dando muita moral pra ele. Não, hein? tem Eu que também dar, acho. Porque vai Porque ele Vai ser ficava... nosso convidado. Sapão, Né? eu tô aqui, Sapão, eu aceitei, Sapão, olha. Porque ele... Abraçaram a ideia. Que ele A queria primeira tanto. história que foi assim, que ele falou, não, vocês têm que contar É isso. verdade. Logo que a gente começou a ficar mais tempo juntas, Ai, que os Jesus. nossos filhos começaram a Senta que lá vem história. a jogar junto, né? Então a gente ia lá no... Era no... É Anacleto que chama? Anacleto. No estádio lá da Anacleto, né? Não, e a gente era ficava... no Baitão. Baitão, falei errado. Estrela do Estrela, Anacleto do... Estrela do então, Baitão, eu é, entendo Baitão. super, né? O Baitão. Isso. Aí a gente assistia os jogos lá junto, eu, a Adri, a Vivi, e sempre na torcida, né? Aí um dia tava eu, a Adri e o marido dela do lado. E eu virei pra Adri, como uma boa entendedora de futebol, né? Eu falei assim, Adri, esse nosso meio campo tá muito ruim. Aí a Adri, como entende mais do que eu ainda, ela Entendo olhou pra melhor do mim... que a Gi de ela futebol, olhou tá? assim pra mim e falou assim... Nossa, é mesmo, né? A gente tem que falar pra prefeitura pra eles virem arrumar. Mas assim, gente, ela falou isso. Você só tava falando que Aquela Não, o marido dela deu uma olhada assim pra ela e falou assim: Você é louca? Adriana, ela está falando dos jogadores do nosso time e não do campo. Porque assim, meninas, já tinha acabado o jogo. E aí os meninos vieram até a grade ali pra tirar Essa história é foto, muito sabe? Começar. Ai, do Neida, assim, sabe? Ela olha e fala assim: nossa, mas esse nosso meio-campo tá tipo, já tinha acabado o jogo. Aí eu olhei e falei: não é do jogo, que já acabou. Aí eu olhei aquelas marcações, tava bem já desgastada. Falei: isso deve ser disso. Aí eu respondi na lata: é verdade, amiga, tem que reclamar com a prefeitura pra dar uma organizada nisso aqui. Então, assim, aí, essa é uma das histórias, né, que a gente tem. Que deram Bola start Fora, nesse podcast. Que deram start no podcast. Verdade. Porque aí o pessoal falava, não, vocês têm que contar, vocês têm que contar. Então, assim, foi uma das histórias. Foi, verdade. E a gente tá aqui pra isso, pra dar risada. Ô, pra- Gi, tem uma engraçada, é rapidinho, meninas. A gente teve um jogo em Diadema. Você lembra? E aí, o Deide não foi, só foi o Menegon. Acho que o Elton foi também. E era um lugar... A gente não conhecia aquele lugar, mas chegou dois rapazes com uma sim. sacola com instrumentos de batuque, Pra tocar, de... pra Isso. torcer. E muito simpáticos os moleques, sabe? Os caras. E aí, eu e a Giovana fizemos o quê? Os caras eram nóia, gente. Ela tá falando muito simpático, mas os caras eram nóia. E eles começaram... Mas eles eram muito engraçados. Aí Eles eu e a Patrícia começaram- entramos do lado dele. Eles começaram Mandou a batucar torcer junto. pelo nosso time. E aí falava assim, foi pênalti. E eles elogiavam nossos meninos. Nossa, Grelli, muito bem. Aí a gente olhou e... Nossa, olha, mãe, ó, muito bem. Fizeram amizade com os noia. Aí o Menegon ligou pra ele assim, mano... Vamos tirar a Gia e Tira a Adri essas duas daqui, elas vão enlouquecer, elas vão partir pro outro lado. Elas estão fazendo amizade com Não, os eu- noia. eu- Mas Mas vai não é compartilhar algo que não deveria. Gente, mas eles eram muito bons. Eles tinham uns comentários muito bons. Ah, foi super educado com a gente, não foi, Foi amiga? super legais com a gente. Então é isso. Quando eu falo que ela faz amizade até com Aí, ó, Pois vocês é. vão entender ao longo do podcast. Sem preconceitos. sempre É, com porque, você. porque assim, Gosto. chega uma mãe nova num time, eu vejo ela lá abandonada, tadinha, aí eu faço o quê? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Ah, Giovana? Oi, Gi, tudo bem, Adriana? Ó, vamos ali conversar com as meninas, fica aqui sozinha não, vamos pra cá. E eu já vou puxando. É né? verdade. É o meu jeitinho de Ela é muito ser. acolhedora. nossa E Adri. é isso que a gente quer, ser acolhedora assim com o pessoal também que tá assistindo. Sim. E também... Esperamos que vocês também acolham a gente. exatamente. Não julguem, né? Porque estamos aqui despidas para mostrar nossas vulnerabilidades. Tem muita história pra contar, Temos. né? A gente Muitas. tem aí uma pauta, pelo menos, de 20 assuntos que pensamos em 2 Coisas horas. que eu nem É. lembro, que nem isso aqui que ela Sim. falou agora, eu nem lembrava. Né? Então, assim, ele foi feito pra isso.
A gente tá aqui para compartilhar com vocês. Eu, em particular, eu tenho um propósito e um objetivo com esse podcast, é que fazer com que as pessoas me conheçam melhor, né? É importante. Eu tenho cara Essa loirinha de... linda. Eu sei a cara que eu tenho, não é fácil. Então, assim, tem um jeito meio explosivo de ser. A terapia tá em dia, graças a que bom. Deus. Apesar dela ser venenosa, mas ela tem Alguns- antídoto também. Sim, né? alguns arrependimentos de quadra nós temos, outros temos. não, porque tem coisa que a o gente que é pra faz ser no feito. propósito, né? E não criem muitas expectativas, mas saiba que a gente tá aqui de coração aberto. verdade. Então, assim, é um prazer Estamos estar aqui. dispostas, né? Quero que me conheçam melhor e Eu saibam que eu sou uma pessoa boa. Muito Eu bom. E também. bacana. Eu também queria Exatamente. Eu também queria agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus, porque eu acho que assim, a gente fez um projeto Muito. e ele Verdade, veio gente. colocando várias pessoas no nosso caminho e Verdade. assim, para começar a dar certo. E a gente quer agradecer a todos os amigos, a família, todo mundo que tá assistindo. maridos, Os maridos, né? maridos, Que está super filhinhos. apoiando. os As crianças, filhos, é. Mamãe que ficaram tão É. super animados. E a todo mundo que tá assistindo também. Que Deus abençoe a gente, que a gente possa trazer muitas bênçãos para todo mundo que estiver assistindo. Que a gente lembre que Deus é bom o tempo todo. Sim. O tempo Tudo todo Deus é acontece bom, né? conforme Se a a gente vontade puder, dele. né? Se a gente puder inspirar e tranquilizar o coração de uma mãe Já tá ótimo. Já que tá tá ótimo. no Tornar, começo desse Exatamente. caminho, Tornar a já jornada estamos com o menos nosso pesada, trabalho né? feito. Já. A intenção é essa. E falar pra ela que Exatamente. vai dar certo. certo. É Da corrido, forma vai cair que- muitas é. das vezes, levanta, limpa a poeirinha, mas vai dar certo. Já Não deu podemos certo, né? desistir, Já já deu deu certo. certo. são muitos os nãos, mas que não é só pra um, todas já passamos por isso, Sim, né? que errar faz parte do processo e a Sim. gente tá isso Quando a gente pra vê o isso. sorriso no rostinho deles, tipo assim, valeu a pena. Valeu toda a luta, pena. Todo sofrimento, esforço que sabe? a Toda gente final faz. de campeonato Oh, vale a pena. Quando a gente toda... chega, né? Mesmo quando não chega. Tudo eu acho valeu que é interessante. perder E aquele assim, encontro e a de gente- família que eu não Exato. pude por causa. Tem jogo A gente do meu cria uma filho, família, né? Uma família É. postiça, que é E a família do combinar, futebol. vamos combinar, quando tem aquele encontro de família é bem legal. Que a gente não queria ir. Até nisso ajuda, né? Olha, hoje eu não posso. Ó, mas também vai ficar pautas, porque a gente sabe que nem todos os clubes têm essa harmonia aqui. Então, depois vamos falar também dessa questão, outras né? sim, de outras sim. equipes. Isso é gravíssimo, Porque né? às vezes não tem esse ambiente time unido, gostoso sim. de você chegar aí com prazer. Sim. Mas aí tem mães que também vão levar, mas tá lá, não tá nesse ambiente gostoso, mas tá ali Sim. pelo filho, né? Sim. Mas Exatamente. graças a Deus nós Já temos esse fizemos ambiente. parte desse ambiente, também né? já Sim. fizemos. É, e o nosso graças encontro a Deus. justamente é isso, não falar só de nós, como a Carol disse, né? Receber. Tanto Mas que a gente- quantas as mães queriam ter a oportunidade de falar um pouquinho É. sobre as suas Quantos dificuldades. recados precisam ser sobre dados. isso, E assim, né? ser ouvida, né? É. Porque o futebol é um universo, assim, muito grande, né? O futebol e mãe. Então a gente quer que vocês, que as pessoas enxergam as mães E é um mundo, da forma é um que a mundo gente cruel enxerga também. o futebol, do nosso trabalho árduo, que é E é um ter mundo com os cruel meninos. também, né, E Vivi? é Por muito eles cruel. ser tão crianças Isso. e eles têm aquela expectativa de rapidinho, tal clube grande chamou e, por exemplo, os meus ficaram no São Paulo 3 anos. Só Quantas que histórias, né? quantas histórias? Só que assim, eu já trabalho na mente deles. Vocês precisam se preparar porque pode ser que no próximo ano você seja Não rola. dispensado. exatamente. Não quer dizer que vocês entram no São Paulo que vai ficar até o resto da vida Sim. profissional, As entendeu? fases, né? E aí, quando teve o corte, acho que eles cortaram uns 15 garotos. E nós já sabíamos. E aí, minha esposa conversando, assim, olha, eu acho que os meninos vai sair nesse corte. E saíram. E aí, claro que eles ficaram chorosos, porque é o time do coração deles. Mas, é ó, uma história não é deles legal? dentro do clube. Mas eles ficaram, Tem não, mundo mas... depois do corte. Sim, né? Tem um isso. mundo Que a grande, gente- tem é, muitos E a gente times, pode conversar exato. sobre isso, E todas não é- as experiências Tem que... mundo, né? tem Já passaram, mundo já fora de passaram. 4 times aqui de São Paulo, né? exatamente. O nosso mundo é Eu que Exatamente. cheguei do interior, eu tinha essa ideia. Gente, eu cheguei do interior, ninguém reparou, mas eu cheguei do interior. Do Do Nossa, interior. botucatuense. Do interior. A gente chega nessa ideia, tipo, São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians. E aí depois você vê que, na verdade, de pequenininho, é uma grande ilusão. Eles são muito pequenininhos. muito Quem aqui pequenos. falou, você não vai chegar e entrar num Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras Já com tá na 7 janela, anos já. e querer E que conseguir ficar manter até até lá. 16, Não, 17 não. anos. Acontece, Então isso mas também, é pra muito quem tá raro. começando... É o mínimo.
uma pauta pra gente estar explicando, porque a gente já passou por isso, a gente Sim, sabe, é né? verdade. Vamos anotar pra Exatamente. próxima pauta. E, Sim. né, pra tá fechando também, finalizando essa nossa intenção de trazer as pessoas Isso. pra junto, a gente quer que os próximos encontros, Sim. que vocês nos ajudem a decidir Montar também né, quais ter serão os temas. assuntos. Isso. Nós escolhemos 3, né? Pra deixar aí de dica pra vocês. Então, nosso Instagram, no nosso YouTube, marquem lá, escrevam no comentário, marquem o @ do que vocês querem ver, do que querem que a gente compartilhe, mas a gente tem um que tentaremos do fundo do coração chamar um jogador aqui pra gente entrevistar e perguntar como é que foi a base, a infância, antes dele explodir. Porque o que já explodiu, todo mundo viu, né? A gente quer verdade, conhecer o antes. o que ninguém sabe O ainda. processo que nós estamos passando. Sim. Um pai de atleta que tenha muita resenha pra contar. Tem Já fez umas muita dicas de bagunça, quem a né? gente pode de chamar. repente. E aí, mas se vocês conhecem alguém que vocês têm uma história interessante, manda pra gente. E o terceiro, que era técnico! Um técnico que venha nos ensinar, trague pra gente. Gente, é muito fofo, aquela quadrinha, aqueles Os botões botãozinhos. pra explicar pra gente o que é 433, 222, Eu não sei. né, Giovana? Eu já sei que tem que somar e dar 11. Né, Giovana? A Viviane me ensinou Tem que isso. espalhar. E explicar pra gente quando é impedimento, quando não é, qual que é o lugar do pai no meio dessa rotina acho que isso é toda. importante. São esses 3 O temas. que eles têm vontade de falar pros Sim, pais. não, a gente não pode perguntar isso. Não. Não pode. Então, assim, A um resposta- técnico, um jogador e um pai. Vejam o que vocês querem ver primeiro e a gente vai trazer aqui pra vocês. Isso aí, galera. Obrigado por quem acompanhou até agora, né? Estamos muito felizes, com a expectativa lá em cima. E acompanhe porque tem muitas histórias pela frente. Muita história pra contar. Meninas, é um prazer dividir esse podcast aqui com adorei. vocês. E aí, Obrigada. nosso lema é... E o nosso lema é: hoje não posso. Tem jogo do meu filho! Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, a lalenalina.